Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, no domingo, o jornal Estado de São Paulo revelou a montagem de um orçamento secreto por parte do governo de Jair Bolsonaro, destinado ali não só a firmar uma aproximação maior com parlamentares do Centrão, todos eles ali, todos os parlamentares ali beneficiados por emendas eram de direita ou de centro-direita, como também se destinava à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços de até 259% maiores que os valores de referência do próprio governo. Como é que você viu essa montagem desse esquema que tem, bom, é difícil até começar a falar dos problemas, né? Mas primeiro subverte a questão da aprovação de um orçamento que é determinada ali pelo Congresso Nacional, depois você tem esse tipo de modificação secreta, tem problemas relativos à transparência e no próprio trato político, Nicoli. Bom, tudo isso acaba revelando, né, a capacidade do Centrão de se adaptar a formas diversas, né, de superfaturamento, desvios de verbas, mas principalmente a forma como o Centrão acaba estabelecendo acordos políticos, né, com os governos, com o poder executivo, seja lá qual for, né? A gente não pode esquecer que outros governos também foram enquadrados, né, por esse centrão, mesmo o PT, o FHC, enfim, é uma questão histórica neste país. E também a gente não pode esquecer também que o Bolsonaro foi eleito com o discurso de que promoveria o fim desse tipo de política, né, de tomar lá da cá, ou seja, acordos em que você literalmente vende apoio no Congresso, aliás, compra apoio no Congresso mediante, enfim, distribuição de cargos, e agora a novidade é o superfaturamento, enfim, de tratores, entre outros elementos, né, que favoreceram, ao que tudo indica na reportagem do Estadão, inclusive o atual presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, e o ex-presidente do Senado, que é o Alcolumbre, né? Agora, a gente tem aí uma reação de parlamentares da oposição. O deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que é o líder da oposição na Câmara, já está articulando junto a parlamentares a apresentação de representação no Ministério Público Federal. E o deputado federal Marcelo Freixo, do pessoal do Rio de Janeiro, já protocolou uma representação ontem no Tribunal de Contas da União, pedindo a adoção de medidas cautelares cabíveis. É um novo tipo de cooptação política que a gente sabe que existe, sempre existiu a questão da negociação das emendas parlamentares, mas essa é uma emenda, esse é o tipo de emenda subterrânea, Nicoli. Exatamente, né? Uma forma de desviar a atenção, de colocar a própria questão da corrupção dentro do orçamento do Estado, né, oficialmente, o que piora a situação do Bolsonaro, porque fica muito evidente, né, que são verbas públicas que contribuíram, enfim, através de superfaturamento com a manutenção de uma certa hegemonia, né, de algumas lideranças políticas no norte e do nordeste. Então, o Bolsonaro foi eleito, né, e muito apoiado pelos paladinos e defensores, né, do ataque à corrupção, mas vejam que o próprio Bolsonaro acaba sucumbindo a este modelo, né? É um grande escândalo, né, equivalente ao mensalão que ocorreu com o PT, com a grande diferença de que o mensalão não atingiu o presidente Lula, né? Ele não foi levado às cortes, enquanto que a questão do Bolsolão, né, como tem sido chamado o escândalo agora envolvendo o Bolsonaro, envolve diretamente articulações entre o Poder Executivo e o Congresso, o que pode levar a um processo geral entre todos aqueles que participaram, né? Isso pode envolver diretamente o Bolsonaro, Arthur Lira, a Colômbia, ou seja, são os grandes nomes do Centrão no Congresso. E essa questão da montagem desse esquema vem num momento delicado para o governo, já que ele enfrenta desde a semana passada os trabalhos da CPI da Covid. Como é que você viu essa primeira semana da comissão, Nicoli, e já deu para vislumbrar alguma coisa do que pode comprometer o governo Bolsonaro? É a questão da cloroquina que vem sendo batida bastante pelos parlamentares da oposição?
Exatamente. A semana de abertura se caracterizou pelas polêmicas em torno da cloroquina, né? Surpreende que os aliados de Bolsonaro seguem defendendo o uso desse remédio que cientificamente foi comprovado não tem eficácia nenhuma contra a Covid, ao contrário, pode agravar situações e outros problemas de saúde, né? Mas o foco nessa última semana, né, a primeira delas, foi exatamente em torno da cloroquina. E eu acredito que isso tenha sido pior para a figura do Pazuello, afinal de contas, ele aparentemente apresentou a tese, né, de que havia tomado contato com indivíduos com suspeitas de Covid, mas a situação de Pazuello tende a piorar à medida que outros depoentes, né, vão expondo a existência de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, as pressões que os próprios filhos de Bolsonaro foram fazendo ao Ministério, né, para a adoção desse remédio, e o Pazuello, literalmente, apenas obedecendo e sem refletir, foi assinando uma série de papéis, documentos, protocolos, que inclusive permitiram a disseminação em massa desse remédio, que aparentemente também foi produzido com superfaturamento pelo próprio Exército. Então, o Bolsonaro hoje está encurralado, né? E é por isso que nós temos visto uma crescente, né, de falas de Bolsonaro contra a democracia, novamente a questão de fechar o STF, né? Os bolsonaristas estão mais agitados mais uma vez, a questão do voto impresso. Então, o que se mostra, né, que Bolsonaro, à medida que está encurralado, volta a ser verborrágico, né? Ou seja, apresentar comportamentos antidemocráticos, racistas, homofóbicos, tudo isso exatamente para desviar a atenção. Mas depois de quase 3 anos de governo, né? A gente está chegando no segundo ano e meio de governo, já ficou evidente qual é a estratégia dele, né? Com a diferença de que ficou evidente também nesse semestre que Bolsonaro também não conta com o apoio da alta cúpula do Exército, né? O que dificulta a sua situação, né? Mesmo porque o Exército hoje ele tende a demonstrar uma imagem que procura se afastar do próprio Bolsonaro, entre outras figuras, né, que o apoiaram durante os 2 primeiros anos de mandato, né? Inclusive alguns dos seus ministros, né, que tomaram vacina sem que ele soubesse, escondido, enfim. Então, o Bolsonaro tende a ficar cada vez mais isolado e a semana decisiva da CPI, sem dúvida, será a próxima semana, quando Pazuello irá depor. Ele tem muito a justificar, inclusive a distribuição em massa da cloroquina e, pior, o fato do Estado brasileiro, através do Ministério, né, dirigido pelo Pazuello à época, de evitar compras em massa de vacinas e, aliás, recusar, né, inclusive, contratos que hoje colocariam o Brasil numa outra situação econômica, política, social, caso o Brasil tivesse comprado as vacinas no momento certo, né? Nós teríamos, pelo menos, mais entre 50 a 60 milhões de pessoas a mais vacinadas, né? Ou seja, a gente já teria mais ou menos em torno de 90 milhões, somando as vacinas da Coronavac, 90 milhões de brasileiros vacinados, né? Seria uma outra situação. Então, tudo isso o Pazuello terá que responder. E provavelmente, diante das injustificativas e falta, né, de qualquer critério racional, científico e de gestão pública, é muito provável que Pazuello saia da CPI preso. Daí o seu temor e tentativas sucessivas, né, de literalmente não só desviar a atenção da imprensa, como também de fazer com que o próprio Pazuello não compareça ao seu depoimento, né? Isso pode complicar e agravar ainda mais o Bolsonaro, porque de fato o que a gente viu nessa primeira semana da CPI foi uma tentativa de blindagem, pelo menos do Queiroga, né? Que é o atual ministro da Saúde, e vejam que ele evitou responder questões polêmicas, né, em torno do uso da cloroquina, da compra de vacinas, simplesmente não opinando ou dando respostas vagas, né, aos questionamentos dos senadores.
Agora, você falou inclusive da tentativa de afastamento do Exército, de parte das Forças Armadas, da figura de Jair Bolsonaro, mas quando a gente tem a convocação do ex-ministro, o general Eduardo Pazuello, que é general da Ativa, inclusive, ainda, isso acaba mostrando que vai ser muito difícil as Forças Armadas dissociarem a sua imagem de Jair Bolsonaro, e até o momento, na verdade, não existe efetivamente, né, qualquer gesto nesse sentido daquelas pessoas que estão no governo, dos generais que estão ali auxiliando o presidente da República. Esse depoimento do Pazuello pode comprometer ainda mais a imagem das Forças Armadas, que de certa forma foi até preservada, mesmo depois de ter participado, de ter promovido uma ditadura durante tanto tempo no Brasil? Exatamente, né? O Exército, depois da ditadura, passou anos a fio buscando limpar a sua imagem, renovar os seus quadros, né? Inclusive participando de missões da ONU, né? Enfim, a gente viu isso no Haiti, vimos também, enfim, enfim, no Pacífico também, né? Enfim, então o Brasil, o Exército Brasileiro, nas décadas de 90, início desse século também, recebeu um grande destaque, né? Como uma força de apoio humanitária, apesar de alguns escândalos, né? Que houve também no Haiti em relação à violência, estupros, né? Na época que General Heleno era exatamente o chefe da missão brasileira por lá. Mas ainda assim, né, foi uma tentativa do Exército Brasileiro reformular a sua imagem, inclusive participando das obras, né, da transposição do Rio São Francisco. No entanto, a sede de poder e o resgate, né, de velhas visões de mundo, né, sobretudo de defesa da ditadura, acabou manchando o governo, aliás, a imagem do Exército, né? Principalmente durante as eleições de 2018, quando voltou-se, né, às ideias negacionistas do ponto de vista político de que não havia sido uma ditadura militar e o exército voltou com toda a força ao poder político, no entanto, mantendo, né, velhas ideologias e práticas que culminaram nesse fracasso que é o governo Bolsonaro, né? Primeiro por o exército não possuir qualificação suficiente na área de gestão pública, né? A gente já discutiu isso aqui, salvo engano, no ano passado, quando nós debatíamos que o exército brasileiro ele é defasado, não só em termos de material humano, mas também de estruturas físicas, como também intelectualmente, né? Baseado em teses grosseiras, racistas, positivistas, que foram abandonadas pelas ciências sociais há quase um século, né? Então, e o Pazuello é a imagem clara de todo esse atraso do nosso exército, né? De forma que o exército hoje está numa situação decisiva. Como ele quer ficar lembrado na história, nos livros de história, ao lado de Bolsonaro, ou pelo menos como, enfim, um grupo, né, que conseguiu de alguma forma barrar ações irracionais desse presidente. No entanto, a sede de poder enfim, os privilégios que os cargos trazem, né, dos ministérios, acabam fazendo com que ainda uma parte do nosso exército, e de generais inclusive, continue apoiando cegamente o Bolsonaro, mas eu tenho a impressão que nós estamos no limite dessa relação, né? Enfim, da manutenção ou não desse apoio ao Bolsonaro. E as próximas semanas talvez sejam as mais decisivas, né? Porque diante dos casos do Bolsolão, que a gente acabou de discutir, né, do superfaturamento, enfim, do valor da compra de tratores que beneficiaram o Centrão. Além disso, todos os problemas envolvendo o Salles, né, o ministro do Meio Ambiente, provavelmente a gente tenha um crescimento também do desmatamento, mais uma vez, terceiro ano consecutivo, as queimadas crescendo à torta direita, tudo isso talvez leve ao esgotamento de qualquer tipo de apoio que o Exército possa dar ao Bolsonaro, né? Então, hoje fica muito explícita, né, a ideia de que ele está encurralado e, de fato, continua mantendo ações irracionais, como andar de moto, sem máscara, fazer aglomerações, enfim. Então, tudo isso provavelmente conduza o Bolsonaro ao limite, né, da paciência da sociedade e do Exército também. Mas é bom que se diga que
a imagem do Exército já está manchada, né? Os livros de história certamente estará, né, constatado nesses livros a ideia de que o nosso Exército piorou a situação econômica, política, social, à medida que buscou apoiar literalmente um presidente que demonstra ser um lunático na aparência, né? Quando na verdade essas atitudes de Bolsonaro servem na verdade para desviar a atenção da imprensa, do público diante dos escândalos de corrupção da sua família e agora envolvendo o Centrão. Nessa tentativa de desviar a atenção, na verdade, de ter o controle da narrativa, o governo, muitas vezes, né, a gente já viu isso, acaba flertando, para não dizer quase casando com o autoritarismo. E nas últimas semanas a gente tem visto, por exemplo, um ataque ao sistema da base bolsonarista, né? Isso é bastante presente ali nas redes sociais, ao sistema de voto da urna eletrônica, fazendo uma conexão ali com o STF. E tivemos a operação na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, em que a polícia, na prática, desrespeitou uma determinação do Supremo Tribunal Federal e ontem um relatório da Polícia Civil ainda responsabilizou o STF pelo suposto crescimento do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, sem apresentar nenhuma prova, um documento que foi desancado por especialistas em segurança pública, mas que mantém o foco no ataque ao STF. Você vê esse tipo é uma estratégia bolsonarista, já que a gente sabe também que as forças policiais estaduais têm uma base muito forte que é adepta ao presidente da República, Nicole? A gente não pode esquecer que a comunidade Jacarezinho, que foi atacada pelos policiais civis, é uma das poucas regiões no Rio de Janeiro que não possui influência nenhuma das milícias, né? Acredita-se, inclusive, que esse ataque foi orquestrado e tem alguma relação com o Planalto, também para desviar a atenção da mídia frente enfim, à CPI da Covid, né? Então esse é um ponto que inclusive o Luiz Nassif, né, nos seus blogs e tudo mais, ele apresentou essa tese, ou pelo menos indicações de que isso poderia ter, ou pode ter acontecido. Bom, a questão toda também é que a ideia de promover essa pauta, né, do voto impresso, assim como também culpabilizar o STF pelo crescimento do tráfico de drogas, que nada disso tem muita coerência, né? Afinal de contas, as pessoas estão mais isoladas, né? O tráfico de drogas direto, né, entre compradores e vendedores foi reduzido, né? Existem dados, inclusive, mostrando que esse tráfico cresceu muito mais através de redes sociais do que presencialmente. Então, esses dados não existem, né? E se existem, precisam ser apresentados, né? Que pesquisa foi feita, quando foi feita. Então, vejam que são blefes, né, do governo e de autoridades públicas no Rio de Janeiro para desviar a atenção. Porque o que se mostra para o cenário do ano que vem é o fortalecimento do ex-presidente Lula como grande concorrente, né, de Bolsonaro, sobretudo num segundo turno, talvez o único candidato que possa sair vencedor. Então, o que interessa ao Bolsonaro é inventar todo tipo de polêmica, né? Exatamente para limpar sua imagem, desviar a atenção do público e, enfim. Mas a questão é que, muito provavelmente, com ou sem comprovante na urna eletrônica impresso, é muito provável que Bolsonaro saia derrotado. A ideia é tumultuar, assim como fez Donald Trump, né, antes de sair do poder. Isso faz parte, né, de estratégias, né, enfim, de leituras atualizadas, né, digamos assim, do livro Príncipe do Maquiavel, né, são posturas maquiavélicas, em que a ideia trata-se, né, de você gerar todo tipo de polêmica, exatamente porque as polêmicas dividem a sociedade. E não só dividem a sociedade, como tendem a fazer com que pessoas lunáticas, do ponto de vista político, fundamentalistas, né, acabem apoiando absurdos, com unhas e dentes, né, ditas pelo presidente, e ao mesmo tempo ataquem posições mais progressistas e civilizadas. Essa é a estratégia que está no ar com o Bolsonaro. Isso não é uma novidade, isso de fato foi reforçado com a ascensão do Trump à presidência, e o que o Bolsonaro faz é copiar literalmente, né, intenções e dicas, né, que estão presentes num livro, inclusive, que é considerado atualização
do Príncipe do Maquiavel, um livro que se chama 48 Lições do Poder, alguma coisa assim, né? Não que aliás, não necessariamente que Bolsonaro tenha lido esse livro, mas ele é assessorado pelos seus filhos, que têm contatos diretos com ex-assessores de Trump e que usam esse tipo de estratégia, né? Ou seja, quanto mais você tumultua, quanto mais você gera polêmicas, mais você tem uma imagem da imprensa, né, concentrada na sua pessoa. Isso divide a sociedade e gera esses tipos de radicalismos que nós estamos vivendo hoje, né? E o Bolsonaro acabou mostrando para a sociedade que, no final das contas, o PT nunca foi e nunca será um partido radical, né? Foi um partido que defendeu a Constituição, as leis. Vejam que Lula não fugiu, não fez uma revolução, aceitou ser preso e com toda a lentidão, né, do seu julgamento no STF, acatou igualmente a decisão que o absolveu. Isso é diferente da postura do Bolsonaro, que age contra as instituições, leis, a ideia é sempre tumultuar. Então, o que Bolsonaro mostrou é que o verdadeiro radicalismo, irracionalidade e responsabilidade pública está nas mãos desses grupos bolsonaristas, né? E essa reflexão nós temos que fazer sempre. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço, bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.